Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Boa tarde, sou Alcide Torres e este é o canal Outro Mundo é Possível e Necessário. Vou procurar demonstrar neste vídeo, com factos e argumentos, que o objetivo desta Europa com eles é armar o Estado policial para desarmar o Estado social. O primeiro-ministro português nega isto, ao afirmar a 27 de janeiro de 2025, ao lado do secretário-geral da NATO, que o compromisso do governo em reforçar o seu investimento em defesa será feito sem colocar minimamente em causa o Estado social. Será isto possível? As declarações do primeiro-ministro português começam logo por ser desmentidas por um homem bem informado e documentado. Ele está aí na foto e chama-se Jana Ganesh. Trata-se de um jornalista britânico e colunista do Financial Times, geralmente bem informado em Bruxelas. Ele explicou sem rodeios o que está em causa. Cito: a Europa deve reduzir o seu estado de bem-estar social para construir um estado de guerra. Não há como defender a Europa sem cortes nos gastos sociais. Os ganhos que os trabalhadores conseguiram após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que foram a pouco e pouco reduzidos nos últimos 40 anos, devem agora ser totalmente dispensados. A era de ouro do Estado Social pós-guerra não é mais possível. Fim de citação. Ser mais claro que isto é impossível. Na verdade, manter um Estado Social como o da Europa, ou aprofundar os enormes avanços no Serviço Nacional de Saúde, na educação, na habitação, não é possível com esta economia de guerra que a Europa quer montar. Em que circunstância foi afinal construído este Estado Social na Europa? Esta construção foi o produto de estranhas circunstâncias históricas, que existiram na segunda metade do século XX, mas que não existem mais hoje. Não existe hoje o grande crescimento económico verificado nos 30 anos após a Segunda Guerra Mundial. Este crescimento deveu-se à conjugação de dois fatores essenciais. Por um lado, aos progressos da produtividade geral. Por outro, a uma relação de forças relativamente favorável aos trabalhadores. Vários fatores contribuíram na altura para esta relação de forças favorável ao trabalho. Uma delas teve a ver com a existência da União Soviética Socialista e as grandiosas conquistas deste povo, uma inspiração para os povos de todo o mundo. A vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial constituíra um duro golpe nas aspirações nazifascistas. Por outro lado, nesses chamados 30 anos de ouro da economia mundial, assistimos a uma luta de libertação nacional envolvendo países da Ásia, da África, do Médio Oriente, já sem falar na Revolução Chinesa de 1949 ou na derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Por fim, nesta relação de forças favorável ao trabalho, há que ressaltar o forte e organizado movimento sindical da época. Todos estes fatores juntos obrigaram a burguesia a conceder importantes benefícios sociais, porque a situação económica e a correlação de forças a isso o exigia. Para além dos fatores anteriormente citados, foi possível criar o Estado Social depois da Segunda Guerra Mundial porque a Europa gastava em despesas militares metade do que gastavam os Estados Unidos da América. O chapéu de chuva americano foi bem aproveitado pelos europeus. Puderam investir em direitos sociais o que não gastavam em despesas militares. Com a eleição de Trump, os Estados Unidos já disseram à Europa que não davam mais para este peditório. Acabou-se a mama, como diz o povo. Em suma, as condições para manter e aprofundar o Estado Social, criado depois da Segunda Guerra Mundial, em Portugal foi só depois do 25 de abril de 1974, não existem mais. Nem parece possível, com o fraco crescimento económico europeu e mundial atual, financiar em simultâneo o setor militar e a proteção social. Como explicar a esta elite europeia que não é possível combater a desindustrialização da Europa com a produção de tanques de guerra em vez da produção de carros ou do investimento nas tecnologias do futuro?
Não havendo hoje as condições existentes depois da Segunda Guerra Mundial, pergunta-se: é possível continuar a defender e até aprofundar os direitos conquistados com o Estado Social? Do meu ponto de vista, seria e é possível, se os mais ricos estiverem dispostos a aceitar mais impostos sobre os seus lucros e fortunas, ou seja, se estivessem dispostos a aceitar uma melhor redistribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores. Mas essa hipótese, para eles, nem se coloca. O seu objetivo é fortalecer a economia de guerra e aumentar as suas taxas de lucro à custa do sacrifício dos que vivem da venda da sua força de trabalho e das pensões. Na verdade, a defesa do Estado Social e o seu aprofundamento só é possível com um outro sistema e uma outra Europa, com uma economia alternativa, funcionando sob princípios radicalmente diferentes dos da economia de guerra, do lucro e das desigualdades sociais. Esta economia alternativa teria de assentar essencialmente na satisfação das necessidades sociais e não no lucro e na acumulação. Teria de ser uma economia assente na cooperação e não na concorrência. O mais grave é que esta Europa não sabe para onde vai, mas vai para lá a toda a velocidade. Durante um evento no Hudson Instituto, em 27 de fevereiro de 2025, Kaja Kallas, representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, questionou os presentes. Se nós, Europa, não somos capazes de pressionar a Rússia a ponto disso ter um efeito, como podemos assumir o risco da China? Em suma, a pergunta dela é esta: como pode a Europa derrotar a China sem vencer a Rússia? Esta sociopata belicista não podia ser mais clara. O rearmamento do continente europeu não acontece porque a Rússia quer invadir a Europa, mas sim porque a Europa quer vencer a Rússia para derrotar a China. E, entretanto, a burguesia europeia aproveita o dedo no gatilho para aumentar as suas taxas de lucro, hoje em declínio, nomeadamente no setor automóvel, devido à guerra da Ucrânia, mas também por causa da concorrência chinesa. Mas se o objetivo da Europa é vencer a Rússia e derrotar a China, nem que para isso provoque uma terceira guerra mundial, pergunta-se, como pretendem fazê-lo? O objetivo da Europa é derrotar a China economicamente ou militarmente. Se for militarmente, preparem as espingardas. A China possui hoje o maior exército do mundo em termos de ativos militares, com aproximadamente 2 milhões de soldados, além de uma força naval e aérea de última geração, já para não falar dos satélites de comunicação quântica. Derrotar a China militarmente só pode passar pela cabeça de delinquentes políticos. Derrotá-la economicamente? Isso é como pedir a um atleta de 100 metros que corra mais devagar porque eu não o consigo acompanhar. E como pretende a Europa intimidar a Rússia? Ou vencê-la militarmente? A história militar mostra que a Rússia ganhou a maior parte das guerras em que participou. Até o Napoleão, que invadiu a Rússia em 1812, com o exército mais temido do mundo, foi obrigado a bater em retirada de Moscovo e forçado pela fome dos seus soldados a comer os seus próprios cavalos. E que dizer de Hitler, que em 30 de abril de 1945, cercado pelo Exército Vermelho em Berlim e sem saída, se suicidou no seu bunker? A Rússia, apesar de ser hoje um país capitalista e conservador, é um país alinhado numa perspectiva anti-imperialista a países como a China, a África do Sul, o Brasil e muitos outros. A Europa devia de respeitar isso. Hoje o caminho que a Europa deve seguir não é o da exportação das suas democracias pela força das armas, mas sim relacionar-se com os outros povos e países na base da cooperação leal e vantajosa para as duas partes. E nunca pela imposição da austeridade, da humilhação de um país sobre o outro, ou pela subjugação dos mesmos à armadilha da dívida odiosa. O futuro da Europa passa por escolher o caminho do progresso, da paz, do desenvolvimento social e não o caminho do caos e da guerra, desejado pela Alemanha, pela Inglaterra e pela França. Termino apelando, no caso de gostarem do conteúdo do vídeo e do canal, a se inscreverem, colocarem gostos e partilharem, de forma a libertarmos a verdade a cada vez
mais pessoas. Muito obrigado. Avanti o popolo!